Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa matéria, bases bíblicas wesleyanas, agora diretamente do Brasil, hein? Ao vivo, direto do Brasil. Vocês são chique, internacional, pegou aula na Inglaterra, Portugal, agora Brasil. Muito bem. Eu vou estar agora com vocês meia hora mais cedo, para compensar as aulas que nós teremos que repor. Quem puder entrar depois vai poder acompanhar melhor, né? Ou estudar também, para a gente conseguir. Deixa eu só buscar aqui um documento rapidinho. Onde é que está aqui? Só um minutinho, gente. Segura a benção aí. Deixa eu pegar aqui a parte da nossa avaliação. Cadê? Onde é que está aqui a avaliação? Enquanto isso, a turma vai chegando aí. Avaliação. 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 Vamos lá. Ok, aqui achei. SDA. A nossa avaliação de hoje. A 2 já foi. Já foi. Cova dos Leões. A nossa avaliação de hoje. Cadê vocês aqui? Botão. A nossa avaliação de hoje, ela chama-se Na Cova dos Leões. Na Cova dos Leões. Um aluno vai escolher outro, um aluno vai pegar material e vai escolher um aluno para fazer a pergunta. É hora da vingança. Na Cova dos Leões. Isso é muito bom mesmo. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, João Paulo. Deus abençoe aí, viu? Deixa eu liberar aqui o pessoal entrar. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. E graças e paz a todos aí. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos então à nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar ainda o conceito de adoração, as bases bíblicas, né? E o Wesleyanos da adoração. Quando você coloca base bíblica e wesleyana, eu queria muito explicar essa situação, porque você não está colocando de forma alguma a base bíblica, a base bíblica, ou seja, a base wesleyana, na mesma linha da bíblica. Não, não é isso. Porque se eu disser que a base wesleyana ela vem linear à Bíblia, eu estou colocando uma competição entre as duas. Não pode. A Bíblia é maior do que todas as coisas, ela está sobre tudo, sobre todos. Logo em seguida vem a ramificação wesleyana, que é uma continuação, né, da base bíblica. E nós falamos wesleyana porque a base wesleyana soube, né, filtrar todo o pensamento bíblico, né, a respeito da adoração. Então, por que a base bíblica e wesleyana da adoração? Porque ela soube filtrar o que estava na Bíblia. Dos eventos que aconteceram, dos movimentos que eclodiram no mundo, os wesleyanos foram os que mais chegaram perto, pelo menos, claro, teve outros grupos, né, que tenham chegado perto da ortodoxia, mas os wesleyanos chegaram muito mais. Vamos aqui à nossa apostila de hoje. O tema dela, você vai ter, embora que essa aula aqui não é a 9, mas o tema dela é a apostila 9, para você acompanhar aí a apostila 9. Se eu não me engano, essa é a aula 16, 17, né? Depois, quando eu postar, vai ficar claro isso aí. Vamos aos princípios de adoração no Antigo Testamento. O que é que o Antigo Testamento diz a respeito da adoração? Não confundir esta aula com aquela aula da liturgia, né? Era muito parecida, inclusive até cita algumas fontes, algumas frases, que é da aula de liturgia. Até cita, mas não é a liturgia em si. Então a gente vai ver aqui os princípios de adoração no Antigo Testamento. Princípio vem do latim, né? Principio significa o início, fundamento ou essência de algum fenômeno. Também pode ser definido como a causa primária ou momento, o local ou trecho em que algo, uma ação ou um conhecimento tem origem. Então, na verdade, o princípio, se você quiser escrever no papel aí, princípio significa a primeira lei.
a primeira lei. Princípio significa a primeira lei. A descrição bíblica dos princípios que envolvem a adoração está profundamente ligada à raiz, à liturgia. Muito bem. Nós estudamos essa matéria aí, né? Liturgia. Só que pelo tema que a disciplina nos propõe, a gente tem que voltar, então, para relembrar alguns pontos da liturgia. Entre esses pontos está aí, né? A descrição bíblica dos princípios que envolvem a adoração está fundamentalmente ligados à raiz, né? À liturgia. Embora o objeto desta matéria não seja amplamente liturgia, porém, essa palavra ou princípio serve de base para o nosso empenho neste assunto. Um dos cuidados excelentes em que Deus inspirou os autores da Bíblia foi não aproximar termos que poderiam conotar o mesmo ato em outras religiões. O ponto central do princípio da adoração no AT é a palavra serviço, que é uma das variantes para liturgia. Então, na verdade, a adoração tem também essa conotação, né, de servir. Porque, veja bem, Rodrigo, não só adora quem está no palco, não, com o microfone, não. Tem muitas vezes alguém que está no palco com o microfone não está em pecado. Agora, a irmãzinha que limpa o banheiro da igreja, que ela está ligada com Deus, ela está adorando. Qualquer ato que fazemos, né, de acordo com a palavra de Deus, estabelecemos uma adoração. Esse que é o ponto. Porque, gente, se adorar fosse restrito apenas ao cantar, então alguns irmãos que não cantam, não sabem cantar, não têm espertais para isso, não teria adoração. Então, a música faz parte, sim, mas não é o todo, tá? Não é o todo. Qualquer coisa que você fizer em termos de obra de Deus, você está sendo litúrgico, você está tendo serviço, né, em direção à casa de Deus. Um dos significados nos ajuda nesta disciplina é saber que a palavra serviço, em quase todos os idiomas, tem uma classificação para serviço. Em muitos dicionários, a palavra liturgia significa, etimologicamente, o trabalho que pessoas realizam. Olha só, na variante da explicação da palavra liturgia, etimologicamente, está dizendo o seguinte, ó, trabalho de pessoas que pessoas realizam. Eu ouvi uma frase assim, muito interessante do pastor Vanderlei de Mello, né? Onde todos trabalham, trabalha-se menos. Olha que interessante. Onde todos trabalham, trabalha-se mesmo, menos. Porque se todos trabalham, né? Então o serviço é bem dividido. Também tem outra frase, não sei se foi que falou, mas é, é, tudo feito por todos. Tudo feito por todos. Não tinha ninguém que detinha uma área, essa área é minha, ninguém entra, não. Era tudo feito por todos. Isso é liturgia, adoração é trabalho. Veja que a argumentação do radical é trabalho e não diversão ou entretenimento. O que não significa que não se deve trabalhar para Deus sem alegria ou satisfação. Claro que isso não sugere, né? Nesse estudo sobre as bases bíblicas e as leis da adoração, cabe-nos uma pergunta. É possível adorar a Deus usando os mesmos princípios do Antigo Testamento? Essa é uma pergunta. De alguma forma, o culto e a adoração veterotestamentária aponta em alguma direção para a adoração contemporânea? Com certeza, o único fator de relevância que miúda são as práticas de sacrifício de animais. Porém, os princípios que regiam, né, os atos litúrgicos estão em voga porque eles são princípios. Pode-se ter uma forma diferente de se aplicar, no entanto, não foge à regra de ser princípio estabelecido por Deus. Então, os princípios que Deus estabeleceu, ele está antes dos 10 mandamentos, está durante, está após os 10 mandamentos, né? Não é que a lei começou depois que Moisés escreveu as tábuas da lei. Não, já havia algumas coisas que indicavam esse caminho da soberania de Deus, né, sobre Israel. E nesse caso, com a adoração. Então, eles tinham várias formas de aplicar. Olha, começa cedo, né? O Abel, né? O Abel faz um altar lá atrás, bem no começo, né? Depois outros vão fazendo altares. Abraão faz seu altar, ao Deus que apareceu para ele, que conversou com ele. Ou seja, essa prática já é mais, ela é bem antes fora
dos 10 mandamentos, né? Por quê? Porque a adoração está presente no DNA de Deus, né? Jó capítulo 38, vai ler. Lá, tá lá, Deus está mencionando toda hora essa questão. Então, isso aqui é muito importante, né? Então, adorar a Deus, fica bem claro nesta aula, não é cantar e tocar. Também, mas não é o todo, né? As pessoas têm, quando fazem algum serviço, elas estão adorando a Deus. É possível adorar a Deus usando os mesmos princípios do Antigo Testamento? Essa é uma pergunta, né? Vamos estudar os 5 princípios, então, inerentes ao serviço de adoração do Antigo Testamento. Sacrifício e gratidão. Então, nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4 elementos que envolvem a adoração em Israel. Primeiro elemento, expiação pelo pecado. Segundo elemento, cultura de ofertas. Lembrando que nós só tiramos uma oferta por culto, né? Mas os Israel, Deus pedia 26 ofertas. Eram 26. Deus gosta de oferta, mas gosta. Tá o pai, tá o filho. Tá Jesus na sinagoga, uma senhora dá uma moedinha, ele ficou olhando o dia da mulher, né? Deus também está de olho. A expiação pelo pecado, cultura de ofertas, a centralidade da adoração e a centralidade de Deus. Esses 4 pilares, eles fomentam, né, a ideia da segurança, né, que essa doutrina nos traz. A adoração, ela é distribuída em 4 fases na vida de Israel. E a expiação pelo pecado está apontando para a cruz, né? Cristo expiou nossos pecados, né, para a salvação, né? A cultura da oferta aponta para tirar o mamão de circulação e atestar que o Deus deles era o Senhor. Embora que o Senhor não precisasse desse dinheiro todo, né? Mas era uma questão de obediência, né? A centralidade da adoração. Você vai ver que Davi, quando conquistou, né, de volta a arca do Senhor, ele fez uma tenda diferente da de Moisés. A de Moisés tinha um sacerdote que ia até o Santo dos Santos. Davi não. Davi era o povo em volta e o louvor no meio. Davi resgata diretamente, né, qual é a tarefa da igreja, que não é judaica, né? Então a gente não tem sacrifício, essas coisas. Mas aí isso é resgatado, né? Resgatado, e aí a gente pode viver plenamente, né, nesses sentidos. E aí você vai ter na adoração uma centralidade. Veja que a conversa que Jesus teve com aquela samaritana, ele tocou nesse assunto, adoração. Lembra que o diabo foi tentar Cristo no deserto? Ele tocou no assunto, adoração. Esse tema é pela vida e pela Bíblia inteira. E a centralidade de Deus, né? Eles não permitiam a mistura, né? a confusão por causa de ideologias. E se mantinham firmes no seu propósito. E Deus como no centro. Então aqui é o seguinte, ó. Sacrifício de gratidão. Gênesis 4, 1 a 6, 8, 20. A adoração inicia com a chave do milagre, a gratidão. Abel trouxe o melhor e a primícia adorou a Deus. Este ato lhe custou a vida. Olha que interessante. O primeiro culto bíblico registrou um assassinato, porque o diabo odeia quem adora a Deus. Mas o sacrifício foi recebido. Olha aí. No primeiro culto me acontece um assassinato. Meu Deus do céu. Há muitos versículos que tratam deste assunto. Quem é um dos principais da redenção, que é um dos principais, esse assunto de adoração é um dos principais da redenção humana. Ele disse a palavra que ele nos criou para o louvor da sua glória. Isso conta, isso conta. Era uma oferta que envolvia sacrifícios de animais e servia para qualquer, cadê aqui? Para qualquer tipo de pecado, voluntário e involuntário. O primeiro passo deste princípio de adoração era o pecador reconhecer o seu erro e depois pagar a sua dívida com a pessoa que ele ofendeu. Era um pagamento mesmo, sob uma cifra de acréscimos, de 1/5. Uma vez feito o pagamento, a dívida ficava quitada e o ofertante recebia um pleno perdão. Então, você vê que em Israel, as suas atitudes estavam apontando para Jerusalém, né? E para o povo judeu. Então, Deus usava um ato profético, né? Para projetar a sua mensagem nos anos vindouros.
Nesse sentido, o ato aponta para Cristo, que tomou o meu lugar como ofensor e pagou, não só o quinto da minha vida, mas toda ela. Está consumado. Aí você tem aí os versículos de apoio para você entender o melhor disso aí tudo, né? Aí vem do outro lado ali, aqui do outro lado, o pecado tinha que ser coberto de sacrifício do Antigo Testamento. Eles apontavam para a obra de Jesus. Quando Jesus ele foi assunto aos, antes de ser assunto aos céus, ele passou numa figueira brava e ele amaldiçoou, certo? Ele amaldiçoou, porque ela não dava fruto. Ele amaldiçoou e diz a palavra que depois a árvore secou, né? O que acontece aí? Vocês lembram qual foi a primeira vestimenta de Adão e Eva? Assim que eles pecaram, que viram que estavam nus, eles foram atrás de uma cobertura. Lembra qual foi? Então, foi folha de figueira. Está escrito na Bíblia, né? Eles pegaram a figueira e tamparam a nudez. Quando Jesus diz à figueira que ela vai morrer, ele está encerrando o ciclo. Ele disse, olha, até agora, você, figueira, você cobriu algumas partes do corpo. Você cobriu algumas partes do pecado. Eu, Jesus, vou cobrir tudo. Então você morre e eu vivo. Você fica e eu vou. Ele estava substituindo, né, a questão da figueira pelo sangue do cordeiro. Olha que coisa linda isso, gente. Por isso que a única árvore que ele manda amaldiçoar é essa. A única. Essa não. Por quê? Porque ela detinha algum tipo de participação na salvação por causa das folhas. Cristo vai falar, você cobriu só a nudez, eu vou cobrir o corpo inteiro. Meu sangue purifica de todo pecado. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. A cultura de ofertas. A Bíblia mostra uma série de ofertas, na verdade, eram 11. Algumas sim sobressaíam e ainda, se fossem contar com o Talmud, o tratado do Talmud, a lista chegaria a 12 tipos de oferta, 18 tipos de oferta. Vamos analisar as mais importantes, claro. Não posso ficar aqui o tempo todo falando todas as ofertas, mas as mais importantes. Vai lá. A adoração é importante na comunhão entre as pessoas. A adoração os une, os faz viver em família. Ao mesmo tempo, a prática da adoração desenvolve novos talentos, tanto na execução de instrumentos, como na própria composição de músicas. O poder da adoração é fator indispensável, e este assunto vale a pena se debruçar e buscar todos os recursos disponíveis. A oferta de manjares, conceder presente, repartir, oferta para Deus de cereais, no caso, né? Eles reconheciam que o plantio foi de Deus também. Oferta alçada pelo cereal, era uma contribuição. Para erguer o dinheiro, Êxodo 25, 2, tomar mais conhecimento de alguma coisa. A oferta de consagração, presentear com a ideia de garantia a entrega e a consagração. Êxodo 28, 38. Por que era consagrado? Bem-vindo aí, Flávio. Por que tem que ser consagrado? Porque a oferta consagrada, ela é direta para o templo. Veja bem, a oferta de consagração, quando você consagra, você perde. Quando você consagra, você entregou para Deus, acabou. Eu, particularmente, não oro para os irmãos que pegam uma chave de um carro, comprei um carro para ser bom dia, para consagrar. Comprei uma casa, vou ungir, vou consagrar. Não, primeiro que a unção é para enfermo, é para gente. Não é para carro, não é para casa, né? Segundo que se consagrou, perdeu. Se consagrou, entregou. Eu comprei a bicicleta, vim aqui orar para Deus abençoar, que comprei, eu consagro a Deus. Consagrou, filhinho? Deixa aqui no pátio que eu vou lá para dentro, que é da igreja. Consagrou e entregou para a igreja, entendeu? Entregou para Deus, para a obra de Deus. Não tem mais nenhuma ingerência nisso aí. Então, a oferta de consagração é essa oferta aí pesada, né? A oferta queimada no holocausto. Oferta feita com fogo. O animal era totalmente queimado e sacrificado, né? 5. A oferta movida. Pecado que era removido e atirado para longe, direto da mão de Deus. Aí prestava uma oferta, porque Deus fez esse mover, né? A oferta 9. Oferta voluntária, sem pressão ou necessidade de algo, simplesmente voluntária a Deus. A pessoa que se reúne para fazer a obra de Deus,
desvencilhadamente, né? Sem ter o coração naquilo, no sentido de reconhecimento, de remuneração, ela vai e faz, né? A oferta voluntária, sem pressão, necessidade de algo, simplesmente voluntária a Deus. E a oferta 7, pela culpa, para limpar da culpa o pecado, né? Êxodo 29, 36. Aí tinha a oferta da libação, algo derramado, moldando o novo ser. Esse tipo de oferta derramava-se o vinho. A 9, a oferta de perfume. Gente, Deus gosta de oferta, hein? Nós que somos mesquinos, só recolhe um no culto. Deus gosta de oferta. Oferta de perfume agradável. Deus se alegou com um cheiro suave e trouxe calma. Êxodo, né, 29. A oferta das primícias, primeiros frutos da colheita. Os primeiros eram entregues para Deus, né? A oferta pelo pecado, era um cobrir, purificar, fazer a expiação, reconciliar o homem a Deus e recuperando ele, né, do pecado. Então veja quantas ofertas tem na adoração. Por isso que a base bíblica wesleyana e as igrejas nazarenas, e as igrejas que se prezam pela palavra, elas têm no ofertório a sua centralidade, né? Momento de ofertar, momento de você se levantar, ou não sei se vai até você, mas é um ato que você fala. Eu estou entregando a Deus aquilo que pertence a Ele, não é meu, e por isso estou aqui alegre. Então, isso é muito bom. Agora, tem uma oferta que acho que eu já coloquei na outra vez, se eu não me engano, na outra aula, que é a oferta alçada. Eu falei sobre isso, né? A oferta alçada, a oferta levantada. O que é oferta levantada? Você tem vários tipos de oferta que você faz, que é comum você fazer. É comum. O dízimo é uma delas, né? É comum você fazer. Mas há uma oferta que Deus está te dando para você ofertar e abrir um caminho do impossível. Eu vou dar um exemplo aqui. Os 5 pães e 2 peixinhos do menino alimentou quantas mil pessoas? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil. Por quê? Ali foi uma oferta levantada. O rapaz nem esperava. Pegaram a oferta dele e entregaram para Jesus. O Senhor orou e a multiplicação aconteceu. Toda vez que o Espírito Santo colocar no teu coração um valor ou uma atitude, faça. E não questione. Porque Deus quer destravar. Deus quer ver o teu comportamento para destravar uma bênção maior na tua vida. Eita! Quem pegou a placa aí? Glória a Deus. Meu Deus. É lindo, né? Lindo. Ato de adorar deve ser centralidade no culto. Você percebeu que a posição do tabernáculo era no centro do acampamento? Números 1, 52, 53, 2, 1 a 2. E o que seria isso? Um mapa da posição da adoração. Este é um princípio fundamental. Era a referência à centralidade do culto para a nação. Por exatamente 40 capítulos, o assunto foi elencado e sua descrição foi latente. Então, olha só que interessante isso aí, né? Esse princípio é fundamental porque ele fazia uma referência à centralidade do culto para a nação. O tabernáculo ficava no meio, né? De ficar no canto, de ficar atrás, na frente, mas Deus colocou no coração das tribos, para que todos à volta entendessem, né? Que a sua presença era maior e devia ser adorado. O que mostra o interesse de Deus em não apenas receber o nosso culto, mas centralizar sua pessoa neste ato. A adoração genuína também deve ser fruto de um correto entendimento da lei, justiça e misericórdia de Deus, reconhecendo assim como Ele é, se revela as Escrituras. Sem a palavra não há adoração, e não importa quão emocionantes sejam os demais atos de culto. Nós temos visto aí, gente, durante a caminhada, eu vou até voltar com esse assunto na aula lá no finalzinho, talvez na penúltima aula. Parece que muitas igrejas perderam aquela essência de Deus. Perderam, sabe, essa centralidade. Tem culto que mais parece um divã, né? Você leva um divã, deita lá para você, sei lá, nada contra psicanalista, mas não é por aí, né? Não é por aí. Os cultos estão perdendo a sua essência. E qual que é a essência do culto? Para mim são duas. Ortodoxia, cantar o mais perto da palavra, né? E ortopraxia, fazer de acordo com o que se fazia na palavra. Tinha que resgatar esses cultos, né? A gente virou aí
um mega evento, uma apresentação, algo. Mas não é isso o sentido. O sentido, gente, é Deus no meio e o povo adorando a Deus. Esse é o sentido. A centralidade de Deus, né? Então falou Deus todas essas palavras e disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outro Deus diante de mim. Aí ele começa a delinear os ministérios, né? E suas respectivas ordens de trabalho. O culto é direcionado a Deus, somente a Ele. Quando fazemos assim, certamente honramos ao Senhor, e quando o adoramos pelo que Ele é atingir o coração da adoração. Deus não depende dos homens, dos humanos para ser adorado, nem a sua glória fixa nisto. No entanto, deve partir de nós, através do amor que temos por Ele, né? E exaltado na beleza da sua santidade. O que fazemos não aumenta nada em Deus. Põe na cabeça isso aí. Viu, Amanda? Põe na cabeça aí. O que fazemos não aumenta Deus em nada, mas aumenta tudo em nós. Olha, fechou. Fechou. Eu vou falar de novo para você não perder essa placa, não. O que fazemos não aumenta nada em Deus, mas aumenta tudo em nós. Que coisa. Não devemos adorá-lo pelo que somos, mas por aquilo que ele tem sido em nós. Meu Deus. Então Deus não precisa que você fique só elogiando, não, né? Ele quer saber o que foi que essa adoração fez dentro de você. Gente, quando vocês não forem fazer, realizar cultos assim, né, nas suas igrejas locais, e que de fato vocês forem os pastores, forem as pastoras, ah, é, todo zelo bíblico, ele é indispensável para o crescimento do rebanho, para o fortalecimento do rebanho, né? Então, essa centralidade que nós estamos colocando aqui, a Bíblia, ela é muito taxativa. Então, eu não admito que muitos cultos religiosos evangélicos, né, perderam a sua centralidade. É difícil entender isso. E cada dia que passa, gente, isso tá aumentando. E parece que está uma coisa sem controle. Você fala você é retrógrado, você fala você é velho, você fala você é ultrapassado, mas olha como é que está a pior geração evangélica que aconteceu foi essa, nosso século XXI. A pior geração, em todos os sentidos. Que coisa. E eu estou me sentindo culpado, né? Todos nós estamos culpados porque nós estamos nessa geração. E nós temos que certificar de que a nossa vida vai impactar esse povo, o bairro, a cidade, a nação. Mas se não tiver essa centralidade. Agora, gente, estive em Campinas, né? Preguei em Campinas antes de ontem, né? Ontem, né? Foi ontem. Gente, que unção naquele culto. Deus fluiu naquela adoração. Ele era o centro. E quanto mais Deus é centro da adoração, mais ele te envia bênçãos, mais ele faz resplandecer a resposta dessa centralidade. Que coisa linda. Por isso que essa matéria aqui é muito importante para levar, né, os alunos a entender todo esse princípio. Então, veja, no Antigo Testamento, o conceito de adoração, ele era a mesma coisa que congregar, agregar, né? Só que de Moisés para Davi, existe um gap, um buraco, uma divisão. Moisés era didático, Davi era prático. Moisés montou um tabernáculo para lecionar, para orientar e criar cultura. Jesus, né, usou da sua época para ele elencar o Antigo Testamento, tudo que estava lá, em torno de si, que ele próprio era o adorado. Na cruz, lá na Santa Ceia, ele pegou o pão, gente. Ele pegou o cálice e falou assim: ó, este é meu corpo, este é meu. Eles estavam ali reunidos em torno daquele ato, né, de Jesus, da Santa Ceia. Então, o que nós aprendemos nessa aula? Que a centralidade bíblica da adoração, ela é inegociável dentro do nosso culto, né? A começar por todos os exemplos que eu citei aí do Antigo Testamento. É inegociável.
Olha, pessoal, tem coisas que na vida são negociáveis e outras são inegociáveis, né? Uma delas para a igreja é essa, a centralidade de Deus na adoração. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de entender culto das irmãs, culto dos irmãos, culto dos jovens, culto dos caminhoneiros, culto dos motoqueiros. O culto é para Deus, cara. O culto é para Deus. Pastor, você entendeu? Não, eu entendi. Talvez o que está acontecendo é a forma de falar, né? É a forma de falar, né? Vamos ter uma programação? Já mudou. Haverá um evento? Já mudou. Agora, culto disso, culto daquilo, eu tenho dificuldade de entender essa questão. Que para mim o culto, Deus é o centro. Então, o culto é só para Deus. O resto é evento e programação. Não estou mandando Pastor, você fazer o que você faz, né? Não é isso. Mas para você entender a tenacidade dessa matéria, né? O que ela tá pedindo para você sustentar. Deus, o centro da adoração. Veja os salmos todos estão centrados em Deus. O Senhor meu pastor, me faltará. O Senhor meu refúgio, a minha fortaleza. É tudo centrado nele. O que sai disso é outra coisa, menos adoração. Amém? Bom, alguém quer colocar alguma coisa para a gente aí? Rodrigo, pode ô, falar? pastor, essa questão do culto, essa questão não, o senhor está me ouvindo? Não? Oh, perfeito. Essa questão do culto do caminhoneiro, do culto que o senhor colocou aí, não é aquela questão igual do púlpito, né? Que às vezes a pessoa vai falar uma coisa e, né, sem conhecimento faz outra, né? Talvez é isso que a gente confunde, né? Quando fala culto de caminhoneiro, é uma forma de atrair, né? Mas o culto realmente é só a Deus, né? Então, é uma questão de nomenclatura. Mas depois que você faz uma matéria dessa, você já tem outros olhos. Entendeu? A palavra culto, Hoje eu consigo entender de uma maneira diferente, exato. né? Mas, mas hoje fica mais claro, mas assim, eu vejo também que falta assim esse tipo de coisa eu nunca vi na igreja, de passar algo assim, de ensinamentos assim na igreja, né? Isso Então, também não tem. não, aí é que tá. Qual é o divisor desta aula? É porque vocês serão obreiros que vão dirigir igreja. Essas coisas, talvez o povo não vai entender, sabe? A mãe fala assim, irmão, vamos cancelar o culto do caminhoneiro porque o pastor falou na aula que o culto é só para Deus. Tudo bem, você vai fazer isso, você vai criar uma confusão. Toca o barco. Só que você sabe. Sim. Você sabe que aquilo não é bem assim, entendeu? O culto é para Deus. Deus ele é sentado no culto. Pode falar, Pastor, João Paulo. o meu posicionamento é semelhante ao do Rodrigo. Assim, lógico que falta direcionamento, inclusive para nós, a partir do momento É, até o momento que se obtenha o conhecimento, né, e o esclarecimento. Mas eu também concordo que na realidade não pode haver de certa forma uma confusão, né, uma falta de clareza do que é o culto para Deus, que é o culto, por exemplo, dirigido pelas irmãs e o que é o culto das irmãs, né? Que aí, de certa forma, tira o propósito e a centralidade de Deus. Eu E vejo, assim, aquilo que o pastor falou, né? O culto das irmãs é o culto dirigido pelas irmãs, mas tem que ser um culto com Jesus sendo o centro. O culto então, dos homens é a mesma coisa, o culto da reunião dos homens, mas Deus como centro. é. Ô, João Paulo, aquele escuto do aniversário do pastor, né? O pastor é adorado, o pastor que é adorado lá. A igreja tal traz um presente tal, o irmão traz um presente tal, só, né? Então, não é bem o culto, né? É programação especial em virtude Mas amém. O pior não é Pastor, isso. então não é o Se- caso da gente usar, por exemplo, como nomenclatura, então, um culto de ação de graças relativo a tal coisa. Aí estaria correto ou não? Major, a questão assim talvez não seja nem o correto nem o incorreto. Eu tô só reclamando o uso da palavra culto, né? A Ah, minha aula sim. aqui, eu estou o meu objeto da aula é o uso correto da palavra culto. Só que nessas alturas, para o povo falar isso,
vai dar confusão. Toca o barco como culto de ação de graça e tal, e tal, e tal, né? Mas o culto de Israel, ninguém era mencionado a ser Deus. Então, quando eu falo assim, ó, culto de ação de graça, de tal, ok, mas o culto é para aquela pessoa, louvou a Deus pela vida dela e tal. Mas para nós que estamos aqui estudando na raiz, a palavra culto aí, ela teria que ser só para Deus. Mas a gente entende, deixa eu tocar o barco. O pior não é isso, Major. O pior que está acontecendo agora é que tem um culto de memória pela pessoa que morreu. Rapaz, está parecendo o 1007º dia. Um pastor morre e o pessoal anuncia um culto e vai o culto em memória ao pastor que faleceu. Isso é culto aos mortos, rapaz, pelo amor de Deus. Bom, deixa eu falar, porque eu vou acabar falando coisa que de aula vai para desabafo, né? Aí não é legal, não. Então, mas isso aqui é só para nós. Tem coisa que é só para dentro, tem coisa que é só para fora. Então, para nós entender o princípio disso aí, entendeu? Mas não quer dizer que está errado, não, né? Tem que acompanhar aí a ideia do evento, né? Embora. Eu pergunto porque a gente tem anualmente aqui, né, o culto de ação de graças ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar e tal. E como assim eu estou geralmente bem envolvido nesses eventos, né? Então essa é a minha pergunta, né? Para a gente não estar pisando na bola aí. Não, não, não. O fato de fazer, Major, não está errado, não. A questão é semântica. Seria assim: culto a Deus em agradecimento ao corpo. Aí tá certo, ao corpo de bombeiro. Culto a Deus em louvor pela. Mas o culto dos irmãos, o culto dos jovens. Ah, A entendi. gente entende que é uma Beleza. programação. É uma programação, Uhum. né? Mas a questão da palavra culto em si, né? Mas é uma questão da matéria, para você entender. Amém? Então, na verdade, então, o que nós temos feito, então, na verdade, nos últimos tempos, é colocado errado só o posicionamento da palavra culto. Por exemplo, igual o senhor falou, culto jovem, né? Ah, hoje vai ter sábado culto jovem. Não, culto a Deus voltado para a mocidade, né? É isso? Culto a Deus. E Jo- mas é como eu falei. Culto a Deus sob a direção da mocidade. Exato. É, é porque o assunto é propriedade da matéria. Você não precisa chegar no público e falar isso agora. É só para a gente entender que a gente está Não, não, esperto. não, não, eu entendi. Não tem como chegar na igreja amanhã e vai mudar, né? Mas só para entender, né? Só para estar Amém. certinho, ciente do que a gente está falando. Ok, pessoal, a gente volta daqui a pouco. Uns 3 minutinhos para sair daqui e mandar o próximo link, tá bom? Vamos para frente. Glória a Deus. Sim.